Pessoal, abra comigo a palavra de Deus em Gênesis. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origem. Gênesis 1, versículo 26. Para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem é Ele Veio Até Nós. E diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diga comigo assim: eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos criados, meus queridos, conforme a imagem e conforme a semelhança do Senhor. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós fazermos uma oração. E nessa oração eu gostaria que você já lembrasse disso, que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Com seus olhos fechados. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra venha, Senhor Deus, entrar no nosso coração como uma semente numa terra fértil. Que ela venha entrar no nosso coração, Senhor Deus, também trazendo pureza, limpeza. Ela venha entrar no nosso coração preenchendo as nossas vidas, gerando vida dentro de nós. Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor esse momento, que seja um tempo, Pai amado, de crescer em Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Presta atenção aqui um minuto. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Tem dentro de você então a essência de Deus. Quando você se volta para Deus, se converte, essa essência é ligada de novo. Então você, quando na origem, quando o ser humano foi criado, ele recebeu de Deus o caráter, ele recebeu de Deus o caráter que estava nele, recebeu de Deus a pureza de Deus. Ele recebeu de Deus a capacidade de gerar as coisas, ele recebeu do Senhor a capacidade de governar, de domínio, recebeu a capacidade de exercer domínio sobre toda a criação, recebeu do Senhor toda essa integridade, toda a pureza de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus foi colocada dentro do homem e da mulher. Aliás, eu posso afirmar isso para você, que você foi criado como uma obra-prima de Deus, a maior obra-prima do Senhor. Você foi criado como a maior beleza que o Senhor criou. Algo mais poderoso e mais lindo que Deus criou é você. E você precisa crer na palavra para poder receber isso aí. Porque é o que o inimigo quer fazer, sempre ao contrário. Que a gente esteja sempre olhando, achando que nós não somos essa obra-prima. Achando que nós não somos essa criação magnífica de Deus. E nós somos sim. Uma obra de Deus, uma obra-prima do Senhor, criados à imagem e à semelhança, cheios de paz. Porque paz não é só a ausência de dificuldade. Paz é você, mesmo diante da tormenta e da dificuldade, você conseguir estar com o seu coração em paz. A palavra shalom, que é paz em hebraico, é essa plenitude da paz. É você estar inteiro, cheio de paz. É você poder estar cheio da presença do Senhor e, acima de qualquer coisa, poder andar em paz. Só que houve uma situação, uma tentação, né? O homem e a mulher foram tentados, a mulher foi tentada inicialmente, e nesse ato de tentação, ela cedeu à tentação. Ela, quando cedeu à tentação, ela quis aquilo ali, naquele momento, houve uma ruptura, naquela desobediência, naquela transgressão, né? E a Bíblia fala, né, nos ensina que esse ato de pecado significa errar o alvo. A palavra hamartia em grego significa errar o alvo. A palavra pecado em grego significa errar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Então significa que o ser humano, ele saiu do propósito. E naquele momento ali, a tentação veio sobre o ser humano para colocar ele
de uma maneira imaginária, num lugar que ele achava que seria melhor do que ele já estava. Se você pegar comigo lá em Gênesis capítulo 3, diz assim, ó, Gênesis 3, o versículo 6. Vendo a mulher, eu vou falar mulher aqui, mas os homens também, essas palavras servem para você, tá bom? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante, vendo a mulher, ela vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então alguma coisa que chamou a atenção. Naquele momento, então, os olhos dela foi tirado e ela achou que ela estava numa grande vantagem. Ela também deu ao homem, o homem aceitou. Então a criação de Deus, criada perfeita, plena, aceitou uma proposta achando que eles ficariam melhores. E é assim que acontece com a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algo acontecendo ao redor do mundo. Tem algo acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Não estou falando somente desse momento de diferente de sociedade que a gente está vivendo. Mas nesses últimos anos tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo como uma proposta para nós, da mesma proposta que veio para Adão e Eva aqui como origem da criação de Deus. A proposta que eles receberam era assim, ó, se você olhar no versículo 1 e 2, diz assim, ó, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha o que ela disse, olha o que Satanás disse à criação, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A impressão que dá é que tudo que ensina lá fora é tudo ao contrário do que Jesus viveu e ensinou para nós. Jesus falou que a gente tem que se entregar, e no mundo a palavra é que a gente tem que se proteger. Jesus disse que a gente tem que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. O mundo diz que a gente tem que cuidar da nossa própria vida. Existe uma proposta que foi feita para Adão e Eva, que levou eles à ruína. E a impressão que eu tenho é que nós estamos sempre diante de uma proposta como essa. A impressão que eu tenho é que a gente, nesse momento, estamos diante de uma proposta como essa. Cada um dos seres humanos pensando em cuidar da própria vida, pensando em proteger a própria vida, pensando em avançar a sua própria vida, e nunca pensando no próximo, ou pouco pensando no próximo. E a proposta que está vindo então para nós é assim, olha para dentro de você, olhe, ou melhor, vamos acrescentar assim, olhe só para você. Ela não é tão explícita assim, ela não é tão agressiva assim, mas é mais ou menos assim, olha para você. Olha para você, tem algo melhor que vai acontecer na sua vida se você começar a olhar só para você. A serpente falou, Satanás usando a serpente, Deus disse isso aqui para você, que é assim, amar o próximo como a você mesmo, isso não funciona. Amar a Deus acima de todas as coisas, isso não dá certo. Você tem que primeiro se amar. Está errado se amar? Não. Está errado só se amar. Você está entendendo a vírgula aí? Está errado se amar? Não. Está errado ter autoestima? Não. Está errado só se amar. Só achar que é a última Coca-Cola do deserto. Só se achar como uma pessoa mais especial. Nós somos a criação de Deus. Você é a obra-prima de Deus. A Bíblia nos mostra que nós somos a maior criação de Deus, criados um pouco maior do que os anjos ainda, é o que a Bíblia fala em Hebreus. Porém eu quero dar uma notícia para você, apesar de você ser tão especial assim, e eu ser tão especial assim, nós não somos o centro do universo, e é isso que o ser humano quer fazer agora, é colocar-se no centro do universo.
O que importa é a minha vontade, o meu desejo, os meus sonhos, o meu querer. Está errado ter sonhos? Não. Tem problema, pastor, eu viver só tendo os meus sonhos? Você pode continuar e seguramente você vai ser bem sucedido na sua vida. Só que a impressão que eu tenho é que a Bíblia está mostrando ao contrário. Essa é a impressão. E a impressão que eu tenho é que quando nós nos colocamos no centro do universo, nós estamos tirando o lugar de Jesus, que deveria estar no centro das nossas vidas. E se Jesus está no centro da nossa vida, se Ele está no centro da nossa vida, o que importa é a vontade dEle, não a minha. Não é a minha vontade sobre a vida de vocês. Não é a vontade da pessoa que está do seu lado sobre a vida de vocês. É a vontade de Deus sobre a nossa vida. Qual que é a vontade de Deus? Eu não sou Deus. Não é o que eu falo para você que é a vontade de Deus. É o que a Bíblia fala para você que é a vontade de Deus. Muitas pessoas que às vezes querem ser Deus na vida dos outros. E elas se colocam como Deus, como se fosse elas a voz de Deus na terra. Como se fosse elas Deus na terra. As pessoas muito espirituais que parecem às vezes ser muito espiritual, mas está só usando e dominando a vida das pessoas. E ao mesmo tempo tem outras pessoas que são tão incrédulas, com o coração tão endurecido, que elas não prestam atenção nos sinais que estão ao redor. Na minha opinião, uma das coisas que a gente tem que se atentar nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos levantar uma batalha contra tudo aquilo que se chama eu. Porque a impressão que eu tenho na palavra é a seguinte: quando você quiser salvar a sua própria vida, ou lutar pela sua própria vida, só pela sua própria vida, você está perdendo ela. Agora, quando você está perdendo a sua vida por causa do Senhor, então você não está perdendo a sua vida por qualquer coisa, você não está trocando os seus sonhos por qualquer coisa, você está trocando porque você sabe o que Deus quer de você, o que a Bíblia diz para você, e você então está falando: Senhor, eu quero viver o que o Senhor quer para mim. Então você está renunciando um sonho ou alguma coisa da sua história, da sua vida, para você enquadrar esse sonho naquilo que Deus sonhou para a sua vida. E não é somente se adaptar à vontade de Deus, mas é viver a vontade de Deus. Há muitos pastores que estão fora da vontade de Deus. Há muitos líderes que estão fora da vontade de Deus. Tem pessoas que sabem a Bíblia de cabo a rabo, estão fora da vontade de Deus. E tem pessoas que estão começando a caminhada agora, que talvez acha que está fazendo tudo certo, está fora da vontade de Deus. Porque para viver os sonhos de Deus, nós temos que primeiro enquadrar a nossa vida. O que Deus quer? Qual que é o sonho de Deus? Tudo aquilo que gera um esforço nosso, a gente avalia assim, o que eu estou ganhando com isso? Ou o que eu vou ganhar com isso? É ou não é? Tudo que exige um esforço nosso, a gente pensa: o que eu vou ganhar com isso? Tá, eu vou fazer tal coisa, mas o que eu vou ganhar com isso? Normalmente as pessoas estão pensando nisso. O que elas vão ganhar com isso? E não tá errado você fazer o seu trabalho. Até na sua própria família, né? Avaliar algumas coisas que você tem na sua casa, que você faz na sua casa, atitudes que você tem, para ver se isso está agregando realmente na sua família ou se está prejudicando você. Até num relacionamento conjugal. Num relacionamento conjugal, quando a gente está ali, o começo de um relacionamento conjugal é uma relação de troca. O começo. Porque você dá algo, você espera algo. É ou não é? Você é gentil com o teu esposo, você espera que ele também seja gentil com você. Você deu um abraço e você falou assim: eu amo você. O que você espera receber em troca? A mesma palavra, assim: eu também te amo. E até quando a pessoa fica em silêncio, você pensa: por que ela ou ele não retribuiu o eu te amo? O que está acontecendo? Então o casamento, ele começa com uma relação de troca, expectativas, mas ele não pode terminar assim.
À medida que o nosso relacionamento vai crescendo, ele vai deixando de ser um relacionamento de troca, vai tendo maturidade, ao ponto de você amar a pessoa que está do seu lado, como Deus ama você. Um amor incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional. Não tem nada que a gente possa fazer para suprir ou retribuir esse amor, a não ser que a gente possa realmente entregar toda a nossa vida, e agora já não é mais nós que vivemos, e é Cristo que vive em nós. Essa é a plenitude da vida cristã. Quantos cristãos, eu sei que não está na moda falar isso, mas quantos cristãos morreram pela causa de Cristo? Quantos irmãos nossos, em várias épocas da história, morreram pela causa de Cristo? E a pergunta é: nós morreríamos? Nós se entregaríamos, se fosse preciso? Nós faríamos isso se fosse preciso? Ou não? Então nesse momento aqui, Eva e Adão estão tirando os olhos do Criador e estão colocando os olhos neles mesmos. Eles estão pensando assim: nós vamos ter um conhecimento que Deus ainda não nos deu. Nós vamos receber um conhecimento que vai nos tornar, talvez, mais do que o próprio Criador. Não tem aquele filho que logo que ele sabe alguma coisinha, ele começa a se achar mais do que o pai e o que a mãe dele? Não tem? O sabido, né? As crianças já começam a dar sinal disso aí. Você está tentando fazer alguma coisa ali no celular, você não sabe onde apertar. Às vezes a criança, automaticamente, a atitude dela assim, ela vem e toma o celular da tua mão, como se ela soubesse mais que você e ela quer apertar os botões. E às vezes até sabe mesmo. Mas a atitude que ela está tendo é ruim. Naquele momento Adão e Eva estão tendo uma atitude que ele está assim, ó, a impressão que dá é que ele está querendo já ser mais do que Deus, e tem razão do que eu estou falando, porque é o que Satanás quis ser, mais do que Deus, e está levando então Adão e Eva a pensar que eles podem ser mais do que Deus. Se coloquem no centro da vida de vocês, que vocês vão ser mais do que Deus. O que Deus disse para vocês? Não podem comer daquela árvore ali? É isso que Ele disse para vocês. Então, meu querido, eu gostaria que você lesse a Bíblia, que você conhecesse a Bíblia, para que você não ficasse somente com aquilo que é raso da minha palavra para você, e você pudesse ter profundidade na Bíblia. Agora, o ruim é que algumas pessoas, quando querem conhecer a Bíblia, eles querem conhecer a Bíblia só para confrontar outros cristãos, e não para crescer no conhecimento de Deus. Eles querem conhecer mais a Bíblia para provar o quanto os outros estão errados e quanto eles estão certos. Ou seja, apesar de conhecer as Escrituras, eles estão caindo no mesmo erro, se colocando como o eu, o principal, o centro do universo. E mais uma vez a gente vê o que aconteceu com Adão e Eva acontecendo com os próprios cristãos. E aí no versículo 8 diz assim que depois que eles comeram do fruto, o que aconteceu com eles? No versículo 8, quando eles escutaram a voz de Deus, eles se esconderam de Deus. Quando você, olha só, é um sinal para você, quando você talvez está fugindo um pouco da presença do Senhor, é um sinal de alerta que alguma coisa não está certa. Quando você está fugindo do lugar secreto, do lugar onde Deus se revela para você, do seu momento especial com o Senhor, do seu tempo com Deus, significa, é um sinal de alerta, uma luzinha de alerta, que alguma coisa não está certa. Alguma coisa está te afastando da fonte da vida. Foi um sinal de alerta para Adão e Eva, e aí entrou o rolo, a confusão na vida deles, e eles começaram, primeira coisa, a procurar quem que é o culpado. A culpa não é minha, a Eva disse, é da serpente. Adão disse, é da mulher. E a serpente disse, foi Satanás que me enganou. Na sequência, por que Deus permitiu isso na minha vida? Meu querido, talvez aqui 100% das pessoas já fizeram esse questionamento, inclusive eu. Por que Deus fez isso na minha vida?
Ou por que que Deus permitiu isso na minha vida? Nós estamos sempre se perguntando perguntas normais da própria vida, são indagações normais. E eu tenho certeza que Deus não te condena por você perguntar isso. Por você, de repente, na sua ignorância, ou na falta de sabedoria que a gente tem, a gente perguntar o porquê que Deus permitiu isso na minha vida. Por que que eu fiquei doente? Por que que aconteceu tal coisa? Por que que eu perdi meu trabalho? Por que que está a minha família desse jeito? Por que que a minha mulher está assim? Por que que o meu esposo está assim? O porquê disso, o porquê daquilo, a gente está sempre perguntando o porquê das coisas da nossa vida, isso é normal. E eu vou te dar a resposta. A resposta é assim, porque nós não estamos vivendo na plenitude do que Deus tem para nós ainda. Quero lembrar vocês disso, que nós não estamos lá no céu. Na eternidade, nós estamos no céu. Agora, na eternidade nós vamos estar na plenitude da vida com Deus. Só que agora nós não estamos na plenitude. Nós estamos a todo momento sendo tentados ainda. E Adão e Eva estavam na plenitude, e eles escolheram estar fora da plenitude. Então aí eles estão perguntando por que que aconteceu isso com eles, sendo que foi eles que escolheram. Nós, muitas coisas nós não escolhemos, mas nós estamos recebendo a consequência do pecado. Mesmo como cristãos, nós estamos vivendo num mundo que está sujeito ao pecado, que está sujeito à maldade, e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, apesar de ser uma pergunta natural da gente fazer, essa pergunta talvez a única resposta dela seja essa. Não vai adiantar você buscar uma outra resposta. Agora, vale lembrar, o Nabuco até leu esse texto aqui, vale lembrar o seguinte, o que diz em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você já leu esse versículo na Bíblia? Quem já leu esse versículo na Bíblia? Então significa assim, que toda a humanidade, ela escolheu trocar a plenitude da presença por uma aventura passageira. E a impressão que dá é que todo momento nós estamos fazendo escolhas parecidas como essa, trocando a plenitude do que Deus tem por uma aventura passageira. Por que que famílias se acabam? Por que que entra um adultério numa casa? Por que que um jovem se entrega às drogas? Por que que uma pessoa de repente troca a bênção de estar com a sua família por uma lata de cerveja, por um rabo de galo? Por quê? Porque troca a plenitude do que Deus sonhou para ela por uma aventura passageira. E uma aventura passageira também vai trazer uma consequência para você, que pode até ser passageira, mas pode até ser muito maior do que você tem plantado. Então assim, todos nós pecamos. Eu estou incluído nesse todos. Você está incluído nesse todos. Todos nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a autoridade, nós perdemos a pureza, nós perdemos a imagem que Deus nos criou. Nós perdemos tudo isso. E aí é mais fácil de responder o porquê que acontece algumas coisas com a gente. E em vez de perguntar assim o porquê, é pensar assim, Deus veio até mim. Deus, Ele veio até você. Deus veio até mim, veio até você. Ele veio e se entregou por nós, para que a gente pudesse voltar. Olha só, para que eu e você pudéssemos voltar para a plenitude da presença dEle. Então a atitude de Deus é de resgate, para que a gente possa voltar para a presença dEle. Então nós estamos nesse caminho de volta. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você está nesse caminho de volta que ainda não acabou. Começou, mas não acabou. Só vai acabar quando nós dermos o último suspiro de vida aqui nessa terra. Aí acabou a nossa carreira aqui, aí você pode dizer, estou plenamente com Deus ou não. Mas no momento em que você ainda está com o Senhor, aqui nessa terra você está sujeito a todas as outras coisas, inclusive a se afastar da presença ou se esconder da presença. Abre lá em Romanos 3, vamos lá um pouquinho.
Eu gostaria que você prestasse atenção. Sei que tem pessoas lá atrás também, lá no fundo. Preste atenção, essa palavra é importante. Para você aprender da palavra, para você crescer na palavra. Romanos 3. Vai lá em Romanos 3. Não importa onde você use a sua Bíblia, seja no celular, ou seja a Bíblia física aqui com papel. Mas se você tiver aí, use a Bíblia agora. Vai para a Bíblia, presta atenção na Bíblia. O que a Bíblia tem para dizer para você. Então vamos lá, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se você ler comigo em Romanos 6, 23, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Então assim, ó, antes de você procurar um culpado, antes de você jogar a culpa talvez em Deus, lembre de uma coisa, o salário de todos nós, porque a Bíblia está falando que todos pecaram, então o salário de todos nós era a morte. O salário do pecado é a morte física, a morte espiritual, a eternidade longe de Deus, fora completamente do que Deus criou, o inferno. E aqui nessa terra também a morte, a ausência, a falta da presença do Senhor, a sua vida fadada aí a 50, 60, 70, 80, 90 anos aqui nessa terra, e acabar como uma fumaça, e o pior de tudo, você ir direto para o inferno, mesmo sendo uma pessoa boa, ou sendo uma pessoa de uma família boa, ou tendo um bom sobrenome, ou sendo a pior pessoa do mundo, independente disso, sem Jesus, não tem salvação. E aí eu quero que você se atente a esse versículo aqui, ó, o versículo 25, a quem Deus propôs, no seu sangue, está falando de Jesus, Deus propôs, que o Filho dele, no sangue dele, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça. Então a justiça de Deus vem em favor de nós, e contra Ele mesmo. A manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui merece um glória a Deus. Porque quando a gente se entregou para Cristo, o sangue de Jesus, a graça do Senhor veio sobre nós, nós fomos perdoados dos pecados anteriores que nós merecíamos a morte, que o salário era a morte. O Senhor fala assim, você está perdoado. A tolerância de Deus, a graça de Deus se manifestou sobre mim e sobre você. Não para nos colocar no centro do universo, mas nos colocar no centro do coração dele. Não para que você seja a pessoa mais importante do universo ou se ache essa pessoa. Não para que você se sinta que é só você, é só os teus sonhos, é só os seus planos. Não tem nenhuma unha que você pode oferecer para Deus. Não tem nada que você possa fazer. Você fala assim, não Deus, não tem nada, eu só quero receber, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê, que o Senhor me faça alguma coisa, que o Senhor me cure, que o Senhor me resolva a minha vida, resolva meus problemas. Eu fiz uma burrada lá, eu fiz outra aqui, mas o Senhor tem que resolver, porque o Senhor é Deus. É o Senhor que tem que resolver. Nós merecíamos a morte, mas o amor de Deus se manifestou. Isso é amor. Isso é um amor que não está esperando nada em troca. Ele só se manifestou e falou assim, ó, está aqui o teu presente, você quer? Você pode recusar o presente, ou você pode aceitar. Talvez quem aceita é porque não sabe a importância desse presente, não sabe o presente que está recebendo, então recusa o presente. Ou acha que o presente tem a ver com quem está entregando o presente. É igual você receber uma encomenda na sua casa, está lá uma encomenda, você recebe o carteiro ou alguém de uma transportadora e vem e entrega para você, e você acha que aquilo que você está recebendo, um ótimo presente, tem a ver com aquele que está entregando.
Aí você fala, não vou andar com Jesus porque o pastor Fernando que me entregou o presente, eu não gosto dele. Aí você deixa de receber o teu presente porque você não gosta do carteiro e não gosta do cara da transportadora. Aí você deixa de receber o presente porque o cara veio entregar o presente para você de bicicleta e você achava que tinha que vir de avião. Vem entregar o presente para você e o cara é corintiano e você é palmeirense e fala, não gosto. Não tem nada a ver com quem entrega o presente, tem a ver com o dono daquele que deu o presente para nós. Olha a justiça de Deus. E eu sei que aqui todo mundo é santo, e dá para ver na cara de vocês. Vocês são uma bênção, eu também. Mas a justiça de Deus se manifestou em nós. A justiça se manifestou não quando a gente estava nas melhores das condições, mas quando a gente não merecia. Quando a gente ainda tinha uma malícia no nosso coração, arrogância, orgulho, ou quando a gente estava cheio de ofensa, dívida, mentira. O salário do pecado é a morte. Todos esses pecados que eu estou nomeando aqui, e os que eu não nomear também, o salário deles é a morte. O adultério. Ele nos amou quando a gente ainda estava tudo errado. Fornicação. O que é fornicação? Não tem nada a ver com formiga, não. Para quem não sabe, fornicação não tem nada a ver com formiga. Você fala, eu também não gosto desse negócio de fornicação, as formigas estão atacando as coisas lá em casa. Não é nada a ver com isso. É relacionamento sexual antes do casamento, antes de uma aliança. É isso que é fornicação. Ele nos amou antes disso. Assassinato. O assassinato físico, de você matar uma pessoa, mas o assassinato também de você matar alguém no seu coração. Falar assim, eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Você está matando ela dentro de você. Ou a falsidade, pecado também. A inveja é pecado também. Desejar aquilo que não é seu, cobiçar aquilo que não é seu, está lá registrado entre os 10 mandamentos. A ganância, o você não se contentar com nada, não se contenta com a comida que está na sua mesa, não se contenta com o lugar onde você está morando, não se contenta com as coisas que você tem, é sempre dos outros que são melhor que você, é sempre as pessoas que parece que é tudo melhor delas e o seu não é nada melhor, e aí você começa a invejar. Meu pai planta uva, tem umas parreiras de uva, aí um dia eu estava passando em frente a uma parreira de uva, de um vizinho lá, e estava cheio de garrafa d'água pendurada, garrafa PET pendurada. Perguntei ao pai, o que é isso aí, é uma irrigação diferente? Ele falou, não filho, isso aí é para não dar mal olhado, isso é para não dar inveja. Eu falei, você acha que garrafa PET vazia, com água com cloro, vai tirar inveja? Mas Deus nos amou mesmo assim, quando a gente ainda estava cheio de inveja, de feitiçaria. Vai lá na benzedeira e pega um pé de arruda e pá, e faz sinal do não sei o que, e vira de cabeça para baixo e enterra o ovo de pato e toma o ovo de pato e faz um negócio lá e joga o dente para a fada do dente, cheio de feitiço, cheio de mandinga, cheio de superstição, e joga no jogo do bicho, e joga não sei na onde, e cruza os dedos, e reza para o seu menino, como que chama aquele que faz encontrar as coisas? O São Longuinho, um demônio, cheio de feitiçaria, cheio de rogar praga nos outros, feitiçaria, mas Deus te amou, a justiça dele se manifestou, a tolerância dele, o amor dele se manifestou quando você ainda era pecador. A idolatria, o não fazer o bem mesmo sabendo que você deve fazer, a bebedice, para aqueles que de repente até eram alcoólatra, Deus te amou quando você estava caído no bueiro, quando o cachorro estava te dando um beijo de língua, lambendo a tua boca. Você acha que nenhum bêbado levou uma lambida de cachorro?
tudo sujo, envergonhado. Deus te amou mesmo assim. Deus te amou mesmo quando você fedia a caatinga de Marlboro, tem os do Paraguai também, que é pior ainda. Deus te amou. Deus te amou quando você fedia marihuana, ou quando você cheirava, ou quando você tinha qualquer outro tipo de vício. Deus te amou e pronto, Ele manifestou o amor dEle, a tolerância dEle com você. Ele te amou. Ele te amou quando você era violento, iracundo, cheio de ira no coração. Ele te amou. E a gente está perguntando por que Deus está fazendo isso, pensando assim que nós merecíamos a morte, mas Ele se entregou por nós, mesmo sendo quem a gente era, mesmo sendo a pessoa que nós éramos. Mesmo sendo a pessoa que nós éramos, Deus nos amou. Porque às vezes seus pecados eram externos e todo mundo via. Mas às vezes era interno e ninguém via. Era uma coisa que ninguém estava vendo, mas estava ali dentro de você. O egoísmo, o roubo e assim por diante. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Meu querido, você e eu, nós estamos no lucro. Nós já recebemos, aliás, nós já recebemos o nosso pagamento. A Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito dele é a vida eterna. Se você não entender isso aí, não tem como você ser um cristão. Não tem como você se chamar cristão se você não entende isso aqui. Que agora a proposta que está vindo para você é que você seja o centro de novo. Porque Satanás quer que você esteja no centro, porque você no centro não tem estrutura para segurar nada. E você volta à maldição do pecado. Porque você pode estar até enganado, achando que o mundo gira em torno de você, mas não gira. Nós podemos até, eu pensava assim, quando eu era criança, eu nasci numa cidade pequena, Marialva, agora tem uns 40 mil habitantes. Eu pensava assim, de verdade, eu pensava na minha cabeça, a noção de geografia que eu tinha. Eu pensava assim, se Marialva não é o começo do mundo, é o final. Alguma coisa porque eu não imaginava os mapas, eu pensava assim, ou deve ser, eu imaginava uma coisa em linha reta. Pensava, ou é o começo ou é o final. Ou é o começo que está tão pequenininho que a pessoa já foi tudo embora, ou é o final que ninguém chegou aqui ainda. Nós não somos o centro do universo. E eu quero chamar você para colocar Jesus para o centro do universo. Eu tenho sentido no meu coração que nós estamos numa batalha tão grande espiritual. E talvez você só está pensando em manter a rotina. Talvez você ache que quando eu chamo você para oração, eu estou só querendo manter a rotina de uma igreja local. Uma igreja local que funciona, que tem os irmãozinhos que oram, os irmãozinhos que reclamam, os irmãozinhos que trabalham e os irmãozinhos que dão trabalho. É a rotina de uma igreja local, é isso aí. Na rotina da igreja local, ou você está trabalhando ou você está dando trabalho. Às vezes inverte. Às vezes é o momento que você está trabalhando, às vezes é o momento que você está dando trabalho. Normal. Pastor também é assim, fica sossegado. Mas eu não estou querendo manter a rotina de uma igreja local, só estou querendo que você preste atenção. Estou abrindo os seus olhos, que nós estamos numa grande batalha espiritual. Que o mundo quer empurrar a gente para o centro. E nós precisamos sair para a tangente. O mundo quer colocar você no trono, mas você tem que pegar um cajado. O mundo quer colocar você como o mais importante do universo, é só os seus sonhos, é só os seus planos, mas não é isso aí. Ou a Bíblia está toda errada. Mas a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer um detalhe para você. A justiça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E aí quando diz assim, em vários momentos da Bíblia diz assim, e o justo viverá pela fé. O que está querendo dizer isso daí? Você só é justo pela fé. Você se torna só justo pela fé. Você só se torna uma pessoa justa diante de Deus pela fé. A fé em quem?
Em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a sua fé em Jesus Cristo te torna justo. A fé sua em Jesus Cristo te torna filho. Eu gostaria que você apertasse o cinto aí. Aperte os cintos e pega lá Romanos capítulo 1. Não é bom ler esse texto aqui no culto de domingo à noite, mas eu vou ler. Está na Bíblia, eu vou ler. Não é muito bom, não é recomendado para menores de 18 anos. Mas está lá, ó. Romanos 1. Eu vou ler o finalzinho do 17, ó. O justo viverá pela fé, ponto. O justo viverá pela fé. A fé é onde? Em Cristo Jesus. E aí o 18 começa: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É por isso que eu não falei antes da idolatria. Tudo aquilo que você coloca como uma imagem, tudo aquilo que você faz uma estátua, seja de uma pessoa que você ama e você fica ali, seja de uma pessoa que já morreu, está lá, há tantos, entre aspas, santos, que as pessoas se dobram, imagens que as pessoas se dobram e cultuam essas imagens. Culto em homenagem a tal imagem, a tal santo, a tal santo. E eu não estou criticando uma denominação, eu estou falando o que a Bíblia diz. Porque eu e você podemos cair nesse erro também, em colocar um ídolo sobre a nossa vida. Às vezes ídolos que não morreram ainda. Eu não sou o seu ídolo. Ninguém é o seu ídolo, nenhum pastor famoso é o seu ídolo. Nenhum cantor famoso deve ser o seu ídolo, nenhum time de futebol deve ser o seu ídolo. Jamais você pode se entristecer ao ponto de você perder o teu ânimo de vida porque o seu time de futebol perdeu. Eu já me prostrei, antes de conhecer Jesus, a uma estátua. Eu já fiz rezas para a estátua. Mas eu tenho que ensinar vocês, está tudo errado. E eu não tenho nada contra uma denominação. Eu só estou ensinando o que a Bíblia está dizendo. As pessoas trocaram, leia aí se na sua Bíblia também está assim, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Ou seja, tem uma maldição que entra por aí também. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E eu quero lembrar você o que continua dizendo a Bíblia aqui. Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum anjo deve ser adorado. A Bíblia fala quando João estava lá na revelação de Apocalipse, ele quis se prostrar diante de um anjo, tamanha a beleza dele, e o anjo disse assim, não se proste, só a Deus deve ser adorado. Então você não deve fazer oração para anjo da guarda. O anjo ele te protege, você não precisa orar para ele te proteger, ele já te protege, você não tem que adorá-lo. Você pode falar, Senhor, envia os teus anjos, que os teus anjos me guardem. Porque é o que a palavra diz, mas os anjos não devem ser adorados. E aí o versículo 26 e 27.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Está falando aqui do homossexualismo. Não sei se na tua Bíblia está assim também. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E aí eu vou generalizar aqui, todas essas pessoas aqui, desde o mentiroso, desde o invejoso, desde a pessoa que se, homem com homem, mulher com mulher, desde o idólatra, todos esses são amados por Deus. Deus se entregou por eles, agora eles têm que dar uma resposta para Deus. Todos eles são bem-vindos em todos os lugares de oração. Nós precisamos levar a palavra, mas o arrependimento é deles que tem que vir, a mudança deles, de qualquer um desses. E eu sei que tem muitos que estão na fé, ou talvez dentro de uma igreja local, que são ainda assim. São mentirosos, são invejosos, são arrogantes, são orgulhosos, são gananciosos, são egoístas, são homossexuais, são idólatras, e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Aliás, essa questão da família, meu querido, nós precisamos assumir esse negócio. Nós precisamos assumir esse negócio. Nós temos que assumir a família. Nós temos que assumir a oração. E eu quero deixar bem claro, eu não estou falando isso aí para você tacar pedra em alguém, para você menosprezar alguém, você nunca deve fazer isso aí. Mas você tem que saber o que a Bíblia diz, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto final. Essa é a minha fé, é o que eu creio na palavra de Deus, é o que eu leio. E você não precisa ter medo de falar isso aí, é o que a palavra de Deus diz. Porque eu também era um desses, mentirosos, arrogante, e assim por diante. E se a gente se afasta de Cristo, você volta a ser também. Você volta a ser, e você acha que porque um dia você se batizou, porque um dia você esteve com Deus, porque um dia você amou a palavra, que está tudo bem, agora Deus te aceita como você é e pronto, acabou. Não, não é assim. O amor de Deus se manifestou nas nossas vidas, a graça de Deus se manifestou na nossa vida, para a gente retornar para a eternidade. Eu quero chamar você para um convite, para um retorno para a eternidade. Eu quero chamar essa igreja aqui para dobrar os seus joelhos. Se você já tem dobrado, glória a Deus, continue dobrando, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pela nossa terra. Os dias não são os melhores, mas são os dias mais felizes. Porque a nossa alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não somos o centro, nós não somos o mais importante, nós somos a criação de Deus e agora nós somos filhos amados de Deus. Não é a igreja metodista que é a certa, que a outra que é a certa, é tal lá que está a verdade, é tal pastor que é o mais importante, é o outro que é muito mais bonito, é o outro que fala mais coisa importante, mais coisa especial. Não. Só existe uma verdade, a verdade é Jesus Cristo. Estou querendo dizer para você, não há uma pessoa que é um atravessador da fé. Não existe ninguém, é Jesus. Atos 4, versículo 12, vai dizer assim, não há nenhum outro nome ao qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Se essa igreja que um dia abandonar o nome de Jesus, e ser uma boa igreja, posso dizer para você, é uma boa igreja, mas está longe de Jesus, está longe da eternidade, está longe da salvação. A salvação está em Cristo Jesus, e o começo dela vem pelo arrependimento, o aceitar e receber esse presente, e o retribuir esse presente. Como retribuir? Gálatas 2, versículo 20. E eu quero terminar com esse texto. Eu falo assim, quero terminar, porque eu já sei que está na hora, e aí você fica mais sossegado. Gálatas 2, versículo 20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que te amou e a si mesmo se entregou por você.
E aí você pode dizer isso? Hoje você pode dizer isso? Não importa qual que é a sua igreja local, qual que é a sua denominação, mas você pode dizer isso aqui? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu não vivo sem comer tal coisa. Eu não vivo sem o meu time de futebol. Eu não vivo sem tal ídolo. As pessoas estão dizendo uma coisa que está totalmente fora da palavra. Se a Bíblia está dizendo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Seja o que for na sua vida, Cristo tem que se tornar o centro. Se você é um filho, isso não é um peso para nós, porque a gente já foi perdoado por algo muito maior. O que acontece é que a gente só tem visão do imediato, não tem visão da eternidade. A gente não consegue imaginar. A gente não consegue olhar lá para frente e imaginar essa eternidade. E é por isso que às vezes a gente leva a vida com Deus só como fadiga, só como reclusão, só eu não posso. Você pode o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre, você faz o que você quiser. Mas você também vai receber a recompensa daquilo que você plantar. Tudo que você plantar, você vai colher. E Deus é tão gracioso com a gente que Ele diz assim, que algumas coisas Ele apagou, para que você não recebesse o pagamento disso. E eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Quero convidar você para refletir nessa palavra. Quero pedir para você ficar de pé, por favor. Que Ele vive em nós para que a gente possa servi-lo. É uma honra servir a Deus. É uma honra poder fazer parte, se chamar família de Deus. É uma honra servir o Senhor. É uma honra representar Jesus. É uma honra levantar nossa cabeça e dizer: eu sou um filho de Deus. Que Ele seja a nossa vida. Quando a gente está lascado, a gente pensa assim: vou colocar Jesus no centro da minha vida que Ele vai resolver minha vida. Mas aí quando está tudo bem, aí você pensa assim: não, Jesus me ama. Se eu me colocar um pouquinho no centro, não tem problema. Se eu fazer um pouquinho das coisas que desagradam a Ele, mas agora está tudo bem. Deus me ama. Deus me ama. É mentira? Não, Ele te ama. Mas é uma mentira o que você está achando que Deus é, e da maneira que Ele é. A justiça dele se manifestou na minha vida e na sua vida.